Muito bem, gente. Olha, com muita alegria nós estamos mais uma vez aqui no nosso podcast, o rádio, começando hoje com uma visita ilustre aqui no nosso programa, né? Uma visita mais que especial. Ela que é profissional no ramo, ela que é especialista em desenvolvimento pessoal, a Aline Bittencourt. Que alegria receber você aqui, Aline Bittencourt. Eu já posso daqui a pouco falar das minhas experiências com a Aline Bittencourt, mas seja muito bem-vinda então ao podcast, o rádio. O meu amigo Murilo Lobianco tá aqui com a gente também, chefão nosso aqui, hoje participando também do podcast, o rádio. Seja muito bem-vinda, Aline. Obrigada, é uma honra e alegria estar aqui. Já conhecia o Murilo há um tempo atrás e também o Beto, né? Então, para mim, assim, uma honra estar aqui. Muito obrigada e tenho certeza que será muito prazerosa essa nossa conversa, nosso bate-papo. Vai ser um bate-papo mesmo. Eu já até falei que é pra ser uma resenha, né? Pra gente poder conversar mesmo, pra gente dar risada, pra gente poder relembrar alguns momentos. É por aí a caminhada nossa aqui no nosso podcast. Murilo Lobianco com a gente mais uma vez aqui, só pra poder botar peso aqui no nosso podcast, o rádio. Bora pra cima, né, Betão? Nosso primeiro episódio do ano 2024. Exato. Que será uma jornada incrível pra nós. Então, quem tá acompanhando a gente aqui no Rádio Hip Digital e também pelas plataformas nossas aí, sejam muito bem-vindos, muito obrigado pela audiência qualificada de sempre, e vai ter muita resenha boa, muita conversa qualificada aqui, né? Muita coisa que vai agregar na vida de todo mundo, experiência de vida principalmente da Aline, né? Seja muito bem-vinda, Aline. Obrigada, Murilo. A nossa Rádio Hip é o nosso podcast, o rádio, e com certeza nós vamos falar muito de música, de negócio, experiência de vida, né? Que é o nosso carro-chefe, né? E vamos pra cima, é isso aí. Música e negócio, experiência de vida, e eu quero que a Aline hoje compartilhe com a gente sobre essas experiências, né? Que ela tem, e eu já vou logo dar uma cartada aqui, né? Vou dar uma carteirada aqui, que eu fui aluno da Aline, então sei que é uma profissional de primeira e com certeza tem muito para acrescentar aqui conosco hoje, viu, Aline? Já mais uma vez falar da alegria que eu tenho de ter você conosco aqui. Aline, vamos lá então, eu quero saber, conta pra gente. Hoje uma profissional de sucesso. Sim. Hoje já foi professora. Isso. Hoje trabalha aí com desenvolvimento pessoal, desenvolvimento de carreira, né? Em várias empresas, inclusive vindo aqui pro podcast hoje, você tava numa empresa. Exato. E conversando com você, já estamos sabendo que você vai sair daqui e vai para outra empresa. Isso. Né? Então sempre nessa correria aí, trabalhando com desenvolvimento de carreira, desenvolvimento das empresas e de profissionais. Muito bem. Mas eu sei que antes desse sucesso todo que você está fazendo agora, você já foi sacoleira, você já foi feirante, você já trabalhou no Ceasa. Conta pra gente essa trajetória sua, essa jornada sua aí. Isso, eu sou de Sapucaia do Sul, Rio Grande do Sul, gaúcha, e comecei em Porto Alegre. Com o meu sotaque. Estou há 10 anos em Goiânia, mas comecei com muita honra. Na verdade, eu comecei cuidando de crianças, de gêmeos, né, com 14 anos. Aí, com 15 para 16, eu comecei a trabalhar na área de banca de frutas, lá em Porto Alegre, na Borges de Medeiros. Certo. É aquele frio, assim, aquele frio 3 graus abaixo de zero, às vezes 5 graus abaixo de zero. Eu tava lá atendendo nas feiras, a gente ia pra Ceasa, buscava, né? As feiras, essas feiras tradicionais. Bancas, eram bancas. Feira livre, né? Só que lá em Porto Alegre ficam as bancas, assim, tem uma distância entre uma e outra. Nas avenidas. Não é igual, não é tumultuado igual aqui, não. Não é tumultuado aqui nem aqui. Agora eu não sei, porque faz tempo que eu não tem feiras lá, mas são mais feiras da lua, do sol, mais de produtos assim, de roupas, enfim. São as feiras especiais, né? Especiais, exato. Trabalho artesanal, de confecção, enfim. Isso. No seu caso era feira livre normal? Era feira livre, com verduras, frutas, né? A gente se especializava mais em frutas de primeira qualidade, então eu trabalhava assim com o público classe A, né? Aí eu comecei com 16 anos trabalhando com esse público. 16 anos. Foi uma banca de frutas de uma amiga. Então ela me deu a oportunidade, né? Foi muito bom. Eu estudava à noite e durante o dia eu ia para Porto Alegre, porque eu estudava em Sapucaia do Sul, que é onde eu formei o ensino médio, né? Certo. E essa experiência com 16 anos, como que foi? Assim, você amou
Trabalhar vendendo fruta? Não. Eu sempre fui uma criança, uma adolescente com muitos medos, né? Muitos complexos de inferioridade. Eu era uma criança obesa, então depois eu tive essas questões com alimentação. Então, devido a questões emocionais de convivência em casa, né? Entendo que meus paizinhos, né, fizeram o melhor que puderam, né? Dentro das possibilidades deles e do nível de consciência que eles tinham naquele momento, né? Então, mas mesmo assim não tinha aquele abraço, aquele afeto, né? E aí você vai pro mundo, né? E aí eu fui as famílias me acolhiam. E aí a família de uma amiga que me acolheu, vamos trabalhar comigo, vamos. E aí eu comecei. E foi ótimo, porque a gente começa a ter consciência, né, da maturidade. 16 anos isso. Aconteceu isso. Isso. Comecei a me administrar. Qual foi o próximo passo depois disso? Você viveu essa experiência e depois o que fez com que você sentisse vontade de sair, de avançar de alguma forma? Aí eu fui convidada para trabalhar num centro de compras lá da minha cidade. Eu trabalhei 4 anos lá, o Ouro Verde, que era o nome. Tinha 4 andares. Então, lá eu trabalhava com frutas também. Tinha a parte da panificadora, da padaria, das frutas. Mas tinha a parte de eletrodomésticos, a parte de calçados, roupas. E no 4º andar tinha a parte de móveis planejados. Aí, naquela época, eu fiz um curso, eu sempre fui muito ligada, assim, em querer estudar e antecipar. Então, eu vi o filho do dono, sempre me apaixonei por histórias de vida, assim. Certo. E eu era apaixonada pela história de vida deles, como eles criaram esse supermercado, esse mini mercado ali regional, da região. E aí, eu comecei a estudar e comecei a vender móveis planejados. Então, eu comecei a me destacar como vendedora. Olha! Era vendedora lá na feira. Já era vendedora. E, não, eu era muito rápida, porque eu subia os 4 andares. Eu atendia 3, 4 clientes ao mesmo tempo e sempre motivada, porque eu sempre olhei assim que a minha missão era servir. Eu disse, eu quero servir as pessoas. Então, da melhor forma. Então, eu sempre era muito motivada. Eu fiquei 4 anos lá nessa empresa. Você desenvolveu sua carreira com essa mentalidade, então? Com essa mentalidade. De servir. Com todos os medos, né? Porque era muito insegura. Muito insegura mesmo. A segurança que você fala que você tinha era por conta Era de não agradar o outro, de não ser, sabe, de não ser compreendida, de não atingir a expectativa do outro. E aí fazia com que você se esforçasse mais? Sim. Eu sempre vivia frustrada. E hoje você superou isso? Com certeza, muito. Aí não tem mais necessidade de aprovação. Não, e para vocês terem uma ideia, assim, um pouquinho antes de vir para Goiânia, eu reprovei 11 vezes para tirar a CNH. Sério? 11? 11 vezes. Eu já ouvi 4, mas 11 é a primeira vez. 11. Quando eu conto para meus alunos, assim, eles não acreditam. Professora, mas como? Você sempre tirou notas boas, sempre muito inteligente, isso, mas não tem a ver com isso. Mas sabe uma coisa não é QI, né? É o coeficiente, é emocional. Como que é? Vamos lá de novo. Não é QI, é que... Não é o coeficiente de inteligência, é o QI. É a questão emocional, é o equilíbrio emocional. Sim. Quando a gente quer algo perfeito, eu lembro que chegava o examinador e dizia assim... O examinador chegou uma vez para mim e disse assim, você tem certeza disso? Eu disse, tenho. E ele foi lá e mediu, foi bem na baliza. Olha. E eu reprovei só em baliza 5 vezes. Então, isso foi lá no sul? Ou foi aqui já? Lá no sul. No sul. Então, peraí, vamos falar sobre esse coeficiente emocional, que isso aí me despertou. Exato. Não é o QI, que é o coeficiente emocional, que é o que hoje eu conheço. O QI é você mede os dois, ok? Só que o QI você tem é inteligência, um exemplo para matemática, isso, né? O exatas, Isso, exato. Certo. Aí nós temos o QI, que é a questão emocional, os pilares, né? Que é a questão da autoconfiança, a autoaceitação. Eu não me aceitava enquanto ser humano. Nossa, e quantas pessoas hoje passam por isso? Muito. Inclusive gestores de alta, né, CEOs aí de muitas empresas. Às vezes tem equilíbrio emocional numa área da vida e na outra não consegue lidar com isso. Às vezes ele consegue ter equilíbrio nos negócios. Exato, né? Aí o que ele faz? Ele modela uma personagem e ele vai para aquela área. Eu tive um cliente uma vez, advogado, que ele modelava nisso devido a questões com o pai. O pai sempre falava para ele que ele era inútil, que ele não servia para nada, enfim, e ele foi depois, né, houve todo um desafio na vida dele, que teve que assumir a casa, tudo. E aí vem essas questões que a gente... E isso, em algum momento, a conta vem. Eu digo, a gente vai fechando nas caixinhas, em algum momento você tem que abrir a caixinha. Por isso a terapia, né? Então, você tem que abrir isso e lidar com essas demandas, porque senão fica lá guardado e isso vai se apresentando durante a vida e a gente não consegue perceber isso. E qual foi o ponto que você acha que deu certo, que você conseguiu superar na 12ª vez e passar a ser aprovado? Porque eu fui pra terapia.
Aí minha terapeuta disse assim: Aline, você vai dar um passeio? Não pensa que você está sendo avaliada. Pensa que você vai dar um passeio. Porque eu já estava assim, expert nas aulas de direção. A teoria sabia tudo. A teoria eu sabia tudo. E a prática também eu fazia. Sim. Só que chegava na hora, você está sendo avaliado. Só aí o fato de lembrar que estava sendo avaliada. Lembrar, eu dizia, eu não sou, isso não é para mim. E outra, eu lembro muito bem o meu paizinho, né? Muito, cada um dá o que tem de melhor, mas ele era muito nervoso, assim. Às vezes eu pegava o carro e gritava comigo, às vezes, ou não vai dar conta, sabe aquela coisa assim? Aqueles gatilhos lá da negatividade, né? Por também se exigir. Por ser exigido. É uma associação familiar que a gente traz, né? Então, hoje, a gente tem que cuidar muito isso com os filhos, né? A gente falava agora há pouco sobre referências, né? Sim, as referências. Você tomou uma referência bem negativa, então, nesse sentido. Nesse sentido, nesse sentido. Porque aí a questão, assim, de muitas crenças, sabe? Que a gente traz. E a criança, por exemplo, entre as fases 5 a 7 anos de idade, onde nós temos as referências mais, eu digo, as que ficam mais enraizadas ali. Certo. Tanto é que tem pessoas que esquecem, né? Não lembram mais da infância, né? Essas referências são muito importantes, né? Muito importantes. No desenvolvimento pessoal. Sim. Já começa na infância, né, Aline? Esse desenvolvimento, começa nessa questão do abraço. É um exemplo. Eu lembro que quando eu me acidentei, eu não sabia o que era abraço, né? Aí em 2017 eu vinha me acidentar. E foi muito interessante, porque eu estava vindo de um trabalho para outro, e aqui em Goiânia, já estava aqui em Goiânia, na BR-060. E eu tive que desligar 2 pessoas, porque eu prestava consultoria nessa empresa. Eu tive que desligar 2 gestores. E assim, não foi legal, porque um tudo bem, mas o outro não tinha histórico, assim, ele foi na onda. E sabe quando você vem no automático, mesmo trabalhando com inteligência emocional, isso em 2017, eu liguei o carro e saí, com o pé pesado, assim, e vim, e foi bem na época de chuva, foi dia 27 de janeiro de 2013. E eu vinha, meu carro aquaplanou, ali bem perto da Ortobon, aqui na BR-060, e eu lembro que eu perdi o controle e o meu carro virou 2 vezes. Na terceira, ele bateu num caminhão, o caminhão me arrastou. E eu digo pra vocês assim, eu percebi que eu não tava mais aqui, eu acho, eu não tô mais nesse plano, eu tô em algum lugar, mas não é aqui. Porque era muita fumaça, assim, no carro, e eu não entendia, né, o que tava se passando. Resumindo, o senhor do caminhão desceu, abriu a porta e disse assim pra mim, isso me marcou muito. Ele me chamou de filha. Minha filha. Olha isso. E aí eu vou dizer uma coisa pra vocês. Meus paizinhos, né, biológicos, não costumavam me chamar de filha. Sempre Aline, nem o meu nome, eu não, né? Aline, mas Aline com atenção, chamando a atenção. Aline, né? Se comporta, Aline, o que o outro vai achar? Aline, não sei o quê. E quando esse senhor me abraçou, ele disse, você está viva, minha filha. Né? Hoje eu consigo falar sobre isso, mas por um bom tempo eu não consegui. E aí ele me tirou do carro e eu só vi as pessoas em volta dizendo assim, nossa, o carro novinho, olha o que aconteceu com o carro. Então, olha a percepção. Eu lembro daquilo. Aí eu sentei com ele no meio fio, aquela chuva assim, e ele pegou e disse, não, vamos aqui tem uma loja de pneus ali em frente, ele me levou pra ali, rapidamente. E ele disse assim, eu tenho que ir, eu tenho que seguir viagem, mas minha filha, você está viva porque o teu carro bateu no meu caminhão. Porque uma semana atrás um senhor faleceu aqui com uma caminhoneta aqui, que virou e bateu numa árvore. Então, assim, não é por acaso. E eu disse assim, o senhor sabe que pra mim foi muito valioso o senhor me chamar de filha. Ele me deu um cartão e sumiu. E pra mim, o cartão sumiu depois também. Sério? Então, eu chego a me arrepiar, porque Deus fala conosco através das pessoas. Fala, sim. É verdade. E eu precisava, naquele momento, parar um pouco a minha vida. Porque eu tava só no profissional. Né? A gente fala muito... Naquele momento, você refletiu sobre Refleti sobre isso. Passou um filme, havia a história toda na sua Exato. E aí foi tudo isso e o que eu tenho a aprender com isso, né? Que Deus fala conosco. Atente os sinais. A gente tem falado aqui de QI, de QE, né? De coeficiente de inteligência e também emocional. E aí você citou Deus. Sim, né? Sim. E cada um tem sua crença. Claro. E para você, qual a importância de Deus na sua vida? Não só nesse episódio. Sim. Mas a sua questão espiritual, até onde você entende que isso é importante, ou se você não tem esse tipo de crença também, como que é a sua relação de espiritualidade? Eu tenho porque a nossa vida é um presente, né? Deus nos deu esse presente. Então, sempre assim, o que me trouxe até aqui hoje é a fé. Porque se não fosse a fé, eu não estaria talvez aqui.
né? E a fé em acreditar que existe algo grandioso, algo maior, que fez os céus e a terra e está aqui. Não é por acaso que nós estamos aqui, né? E as nossas conexões, eu digo que a vida é um treino. Deus nos colocou aqui para treinar. E aí, a cada momento, eu tinha lá naquele momento problema ou oportunidade? Eu tinha uma escolha. Então eu disse, não é problema. Tanto é que eu nem falo mais essa palavra, desafio. Eu sou até o meu apelido nas faculdades, enfim, nos cursos aí. Lá vem o desafiador, porque eu gosto muito de falar a palavra desafio, né? Verdade, sempre então falo. É o fluxo, né? Qual é o fluxo do autodesenvolvimento que nós temos, né? É escolha. Eu posso ser o reclamão, eu posso ser aquele que observa algo como um desafio. Então eu penso que o quê? O desafio vai me tirar de um estágio e vai me levar para outro. É assim que nós avançamos, né? Então são escolhas. Se a gente for lembrar de novo aí das... E aí, só para concluir a questão de Deus na minha vida, né? Ele é a base. Ele é o provedor de tudo, o criador de tudo. Não cai uma folha ali, e a nossa centelha divina. A essência, quando a gente fala em essência, as pessoas hoje falam muito de essência. Nossa, mas a essência, propósito, né? O que é propósito? Propósito são os objetivos todo dia, o que eu tenho ali focado, o que eu compartilho com Deus, né? Com o Criador, né? Eu falo muito do Criador porque respeitando meus alunos também, meus clientes, enfim, com cada um com o seu olhar, seu ponto de vista. Mas é muito importante a gente ter essa referência. Com certeza. Porque essa referência é que é o sentido da nossa vida. Viktor Frankl fala no seu livro, né? O sentido da vida, né? Quando ele passou nos campos de concentração, depois foi dar palestras, enfim, utilizou a vida dele, né? Aquilo que ele passou, perdeu a mãe. Imagina, você tá em casa, chega assim né? Na época dos judeus chegaram, levaram ele, a mãe, o pai, o irmão e a esposa. E ele vendo todos sendo mutilados de variadas formas. E ele olhou aquilo e disse, não, a minha vida tem um sentido aqui. Olha só. Minha vida tem um sentido. E esse sentido aí você trouxe para a espiritualidade, né? Que tem muita gente que às vezes não enxerga assim, não vê assim, inclusive com um relato seu aí. Você falou assim, não, eu às vezes, ao invés de falar Deus, eu falo Criador, enfim, o nome que a pessoa melhor quiser que abrange dar, tudo, né? Devido à crença dela. Com isso, Aline, com as consultorias, mentorias que você faz, como é que você acha que isso interfere, assim, pela experiência que você tem com os clientes? A maioria tem essa fé em Deus, a maioria é espiritualizado ou não, você entende que tem um percentual X aí de que não acredita e que acha que tudo realmente é material e é com a força do braço e é tudo o que o humano der conta de fazer. Como que é a sua experiência com relação a isso, hora que você vai para dentro das empresas? Sim, eu já tive clientes assim que CEOs de empresas, né, grandes CEOs aí que pensavam, né, ou pensam também a questão de que o meu Deus é a minha cabeça, é o meu cérebro, a minha mente, né? Então, assim, é aquilo extremamente materialistas. Mas aí você vai pro dia a dia e você percebe que é diferente, porque ele precisa de uma força maior, ao mesmo tempo que ele não aceita, mas não aceita às vezes porque na psicanálise a gente fala muito do ego, né? Mas é só um discurso também, você não acha que é só um discurso? É um discurso, porque, claro, você precisa ter uma crença em algo. A gente tem crenças positivas e crenças negativas. Então, a gente precisa ter, porque esse é o nosso esteio, é uma base. Nós estamos falando aqui que precisa ser uma religião, enfim, mas acreditar em algo maior. Então, mas quando você chega numa empresa que tem esse desafio, igual você gosta de dizer, aí você entende, porque pelo fato da empresa ter te contratado, significa que a empresa ou ela quer melhorar ali em algum ponto, ou ela já está numa situação muito ruim e precisa mudar, transformar totalmente ali o rumo da empresa. Aí você acha que isso influencia diretamente ou não? Influencia porque a questão a gente fala muito da cultura empresarial. Certo. Que a cultura é comportamento, é aquilo o que é ditado lá nessa empresa. E aí, como é que a gente faz? A gente analisa. Primeiro eu faço um diagnóstico junto com a alta direção e tento entender como é que é a forma de relacionamento entre eles aqui, né? O que é pregado aqui, o que é o estilo de vida dessa empresa, porque a gente tem um estilo, entende? Nós temos nosso estilo e as empresas têm o estilo delas. Então eu procuro ver primeiro, perceber esse estilo e eu adapto. Por exemplo, hoje eu atuo muito com felicidade no trabalho e bem-estar.
que é um tema que está sendo muito solicitado hoje pelas empresas pós-pandemia. E aí, voltando ao que o Murilo perguntou, como que é feito? Então, eu faço esse diagnóstico e eu preparo, tanto desde o material, o conteúdo, o desenvolvimento voltado para aquilo que eles desejam. Então, é um despertar de consciência com base no que eles acreditam. Então, cada empresa você tem que elaborar uma coisa diferente. Elabora algo e adapta, é bem customizado. Mas, claro que quando a gente fala de espiritualidade, é estilo de vida. Certo. Então, a gente procura respeitar e trazer. Claro que tem empresas que está mais à luz ali, né? Aquilo que, as crenças, né? O estilo, enfim. E também a questão da espiritualidade, outros já não. Mas a grande maioria das empresas hoje está percebendo isso, que é muito importante, que tem a ver com sentido, porque o propósito, se eu não sei onde eu quero ir, qualquer caminho serve, esse é um chavão, né? Mas é aquela coisa da luz, qual é a luz que vai me levar? Entendi. Qual é a luz daquilo que eu acredito? Então, é feito um levantamento, a gente faz um levantamento diagnóstico, né? Não adentra em religião, mas sim no que é a crença. Você não doutrina, né? Você não impõe nada. Não. Você... Não, até porque eu não posso, né? Mas, então, claro, eu trago o meu olhar, porque a gente precisa ter um posicionamento. Claro. Eu digo que sempre o palestrante, o trainer, ele precisa ter um posicionamento, ele precisa ter uma temática, ele precisa ter um olhar. E aí, mas eu preciso respeitar o meu cliente também. Já teve casos de eu deixar o cliente e, assim, finalizar, fazer o distrato do contrato, porque eu percebi que valores e crenças não estavam, principalmente princípios, não estavam conectando com aquilo que eu tenho do que é treinar, do que é desenvolver, né? Mas a espiritualidade é a base de tudo, porque senão não tem sentido. Então, de que forma que a gente vai se conectar? Que é a questão do respeito, que é a questão de entender também os valores, que cada um valoriza, E aí entra a espiritualidade, né? Muitas vezes eu tenho abertura para falar de Deus também, mas isso eu faço esse diagnóstico na entrevista, na entrevista Aline, inicial. Então tá, vamos entender. Você se respondi tua pergunta? Respondeu, sim. Murilo, com todo respeito, a gente precisa, né, ter esse feeling aí com o cliente. Vamos entender, assim, eu quero contratar a Aline para vir aqui para a Rádio Hip, né? Ai. Tá, aí eu contrato a Aline para... Aí você passa uma temporada. É uma temporada, né? Sim. São alguns meses, não é assim? A primeira eu faço o diagnóstico e percebo, porque assim, eu sou muito transparente com o meu cliente. Quanto tempo eu preciso para desenvolver tal coisa? Você vai falar então, para ele, eu vou precisar de quanto? 6 meses? Qual que foi o maior tempo que você precisou? Aí eu fiquei 8 meses implantando cargos e salários. Aí você trabalha isso tudo, cargos, salário. É porque eu trabalhei 22 anos na área de RH. Eu digo que esses 22 anos não pesam em nada hoje se eu não me adequo e não me atualizo. Então, você organiza também essa questão. Sim, eu comecei como estagiária. Depois da banca de frutas, eu fui para uma entrevista maravilhosa com minha camiseta do AC/DC, rock and roll, heavy metal. E eu tive uma supervisora maravilhosa chamada Fabiana Silva, que tem a maior honra, né? E trabalhei numa empresa chamada Performance, lá no centro de Porto Alegre. E era uma consultoria de RH. E aí eu cheguei para entrevista e ela me contratou pelo meu fit cultural, que é isso que eu hoje oriento meus clientes a contratar. O que é fit cultural? História de vida. Isso. Porque se a pessoa passou por desafios ali, se ela sabe o que é o pesado, né? Como eu comecei lá como feirante, enfim, que é desafiador, a gente sabe disso, né? Levantar cedo, não tem hora, a gente precisa estar dedicando ali a servir, né? Você dá certo, você alinha. Aline, você falou de AC/DC, de música. Eu vou te fazer uma pergunta rápida aqui, só pro Vini, o nosso produtor. Já brilha meus olhos. Depois colocar a trilha sonora. E qual que é a trilha sonora da sua vida? A música que mais marcou? Meu Deus, It's My Life, é o Bon Jovi. Então ficou top. Eu formei com essa música. Já ficou registrada aí, Vini? Essa ficou registrada, porque é agora ou nunca, né? Bon Jovi traz, é agora ou nunca. Ou é ou não é, porque... Essa é lá em cima, ó, frequência. Essa que me ajudou nas minhas tomadas de decisões. E deixa eu contar uma coisa rapidinho pra vocês, porque eu levei 9 anos e meio pra formar em administração. 2 anos pra escolher qual era a música. Escolhi o Bon Jovi, It's My Life, 2 anos antes de eu formar. Isso lá em 2010, eu escolhi 2008. 2010, vocês acreditam que eu dei um tropicão lá na Fiergs, Salão de Atos, lá com 3.500 pessoas. Tá brincando? 60 formandos e eu fazia parte dos 9 da comissão de formatura. E eu tinha que levar a cesta pro meu colega, o homenageado lá, e eu fui levar, tropiquei, caí, vocês não têm noção. Aí foi quando eu trabalhei a vulnerabilidade, a coragem de ser imperfeita. Levantei com tudo, dei uma risada e tocou minha música e me chamaram. Até hoje eu não escutei minha música. Não? Não.
Porque é um estado, assim, de flor, de êxtase, que a gente fica, que quando me chamaram, passou um filme, assim, na minha cabeça. Olha. Foi tudo muito rápido. Tava surda ali, né? Eu tava tudo surda. Tampado. E aí, mas valeu, porque eu tenho o vídeo hoje, né? Mas você não se levantou e não ficou com aquela vergonha, não, você conseguiu desenvolver? Não, eu levantei questão. Porque eu já estava me trabalhando isso em 2010, já, porque eu trabalhava com RH. Tem gente que bloqueia, né? Bloqueia. Um momento desse, não, nesse momento é aquela coisa, você tem que dar conta. É aquela coisa, vai ou não vai. Eu aprendi muito a ser muito decidida depois disso. Eu era muito insegura. Quando que eu passei a ser mais decidida? Quando trabalhei com RH. Certo. Que aí eu tinha que tomar decisões, liderava às vezes 15 líderes de cada departamento, e como é que você vai lidar com isso? Você tem que ser exemplo, você tem que motivar. Quais foram os momentos mais desafiadores? Desafiadores. Eu não tinha um pinto para dar água. Lá no sul a gente fala. Não tem um pinto para dar água. Aqui também. Assim, aqui também? Fala assim também. Bom, o primeiro da minha vida foi 13 para 14 anos, por aí, que eu tive que ou vou ou não vou, né? Então eu decidi em me assumir minha vida. Meus pais biológicos não tinham condições de me criar, enfim, em relação aos meus anseios, assim, a questão de comprar aquilo que eu queria, de ter o que eu queria, né? E aí eu fui trabalhar como feirante. Questão de estudos, isso. Eu não tinha muito, assim, eu tinha um apoio, mas não tinha, sabe aquela coisa? E eu escutava muito assim, não, fazer faculdade não é pra você. Eu escutava assim, que eu tinha que ir pra faculdade, Murilo, isso, né? Mas não me via lá dentro. Eu tinha medo. Eu também. Eu passava de ônibus à frente da faculdade, eu tinha náuseas, vômito, assim, uma coisa terrível quando eu passava de ônibus à frente da Unicinos, que eu formei na Unicinos, lá que o Karnal formou. Foi a mesma Karnal. Formei lá 9 anos e meio pra formar. Mas voltando ao maior desafio. 9 anos e meio? 9 anos e meio. Ela vai falando e vai soltando informação. Aí eu fico assim, é tanta coisa. Mas o ápice disso tudo foi na casa do estudante, que pegou fogo. Isso, 2005. Esse maior foi desafio. Acordei desafios. Com tudo pegando fogo. Você morava numa casa de estudantes? Isso, em São Leopoldo. E aí pegou fogo. programado lá. Certo. Estilo Ninho do Urubu lá? Foi um negócio assim? Era uma casa alemã, assim, alta, assim, muito alta, aqueles de tabuão, tudo, né? E aí teve 2 meninos lá que ligaram uma luminária 110, que era de Porto Alegre, 220, enfim, volts lá. Estourou. Pegou num colchão e aí começou. Meu Deus. Foi um dia depois do meu aniversário, 19 de março de 2005. Foi dia 20 de março. Você tinha quantos anos? Ixi, eu tô com... Mas nem lembro agora. Agora o caso. Foi esses dias atrás. Foi esses dias atrás. Ai, Beto. Não pergunta a idade da mulher, não, Beto. Não, tô perguntando quantos anos, porque ela primeiro contou uma história de 14, 15 anos. Isso. E depois veio esse momento, né? Então, você entrou pra faculdade com quantos anos? Eu entrei com 18. Então, era mais ou menos essa idade? E eu saí com quase, deu o quê? 20, 29. 27, né? 9 anos e meio. 9 anos e meio, mais ou menos. Não, então, por isso que eu tô perguntando. Porque 27, você morava, você tava ali dormindo, morava numa casa de estudantes. Isso, nós tínhamos vários quartos, aí tinha um corredor enorme. E não, pra vocês terem uma ideia, as janelas todas era jovem, eram né? com grade. Ainda. Por isso que eu tô tentando ver a gente o grau tinha a galera aqui. do bem e a galera do mal lá na casa. Nós éramos em 13 pessoas e tinha um intercambista. Hoje pode perguntar a idade, não pode perguntar peso. Não, mas fique à vontade. Ó, vou fazer 45 agora, maravilhoso da minha vida. Eu sou 40 já. Maravilhoso. Então. Não, eu sou da década de 80, né? 79. Também, maravilhoso, com muito orgulho. Eu sou 84. Eu tenho orgulho de dizer a minha idade, porque assim, só que nós temos vários tipos de idade, né? A mental, a minha, eu tô com 20. A juventude diz que não tá na idade biológica, tá no coração, né? Exato, então, meu coração de guria nova lá do sul. Você se respondi, mas não, e aí tem uma coisa a interessante. pergunta foi pra entender assim, o grau de desafio, porque quando você é mais jovem, você vê tudo mais difícil. Não, então deixa eu contar uma bem rápido aqui. Tem que ser rápido e resumido, porque aquilo se delonga. O dia que pegou fogo, eu não sabia o que eu ia fazer. Eu tava de pijama, era 5 horas da manhã, isso era uma sexta pra sábado, e eu vi as pessoas pegando assim, meus colegas, tocando balde de água ali naquele fogo, e não pode.
né? Hoje a gente sabe, esses cursos, enfim, você não pode sacar água ali, né? Você coloca um outro extintor, né? Que é aquele outro em pó. E, enfim, aquilo vinha, 2 colegas minhas queimaram os cabelos, vocês não têm noção tudo que eu vi. Só que eu era ainda um pouco insegura e eu fugi da casa. Peguei e fugi. Chamei um senhor lá e fugi, peguei algumas coisas que eu tinha lá. Tipo, fugi da situação. Hoje eu não fugiria, hoje eu ficaria com os meus colegas. E depois eles me acolheram de novo. E aí eu fui morar com outra pessoa. Uma pessoa extremamente bipolar, tocou minhas coisas fora, vocês não têm noção. Com faca veio atrás de mim. Isso eu tinha o quê? 2005, né? Eu tava na Vigilância Federal. Eu devia ter uns 25 anos por aí, sei eu. Enfim, aí, só pra contar pra vocês, assim, atravessei a rua e tinha um orelhão, na época do orelhão. Sim. E eu liguei pra minha mãe do coração, minha mãe que me criou. O pessoal que tá assistindo a gente aqui não sabe o que é um orelhão? Orelhão é um telefone, né? Isso. É um telefone público, tá bom, gente? É porque a turma de hoje não sabe, né, Murilo? E tem um formato de uma orelha mesmo. Aí lá tem um aparelho telefônico lá dentro. E tinha ficha. Tudo começou com a ficha, depois evoluiu muito, foi pro cartão. Aí o cartão você comprava de 20, de 30, não, de 40, né? Exatamente. Ainda conseguia tirar ela, né? Conseguia tirar a ficha. E quando tinha um orelhão na frente de casa, né? Que as pessoas chamavam pra gente ir lá atender, né? Aí o top do cartão era colecionar as imagens mais bonitas, né? Colecionava. Mas o mais legal do orelhão é que você fazia uma fila pra chegar a sua vez e você escutava a conversa de todo mundo. A geração Z dos anos 2000 assistindo a gente agora e rindo da nossa cara, né? Isso. Nós somos dos anos 80. Eu sou do final dos anos 80, mas peguei tudo isso. Tudo era desafiador. Mas o bom é que a gente sofria, mas era A engraçado, né? gente era divertido. divertido. O Bento e a Aline, até hoje, não, eu acho que não tem mais não. Eu devo ter jogado fora. Enfim, não tô com a minha carteira aqui, senão eu ia olhar aqui agora ao vivo. De cartão. Até poucos dias, eu tinha um cartão telefônico na minha carteira. Por quê? Mesmo que hoje é tudo muito fácil, mas tem certas cidades que a gente chega e o telefone que você tem não pega. Se não pega o sinal, consequentemente a internet não vai pegar. Exatamente. Né? E aí, às vezes, você precisa de um cartão telefônico. E aí é o maior desafio. Achar um orelhão nessa cidade. Mas a Aline já viajou muito e sabe se tem. E às vezes a gente tinha vários cartões e às vezes você escolhia, às vezes estava zerado, aí você ficava ali, o pessoal impaciente na fila e você testando. É verdade, tem isso. Mas deixa eu só concluir da questão do orelhão. Atravessei a rua e fui ligar pra quem? Pra minha mãe, que já morava aqui em Goiânia. Isso foi 2005, ela veio pra cá em 2003, porque o meu pai que me criou teve câncer, leucemia, e vieram pra cá se tratar, né? E o clima era melhor. É sua mãe mesmo. Minha mãe do coração, que me criou. Sua mãe do coração, a mãe que criou. Que me criou. Aí ela atendeu, eu disse, mãe, tá pegando fogo. E ela só assim pra mim, tá pegando fogo aonde, minha filha? Eu disse, aqui, mãe, tá pegando fogo, porque eu tava em pânico, né? Aqui na casa do estudante. Você tá viva? Ó a inteligência emocional. Foi aí que eu comecei a aprender também. Você está viva? Os comandos. Você está viva? Sim, estou viva. Você conseguiu pegar a tua bolsa? Sim, tô aqui com a bolsa e os documentos. Você tem dinheiro aí? Tem. Então tá tudo certo. Agradece a Deus que você está viva. Arruma um lugar para você ficar e em seguida, quando você puder, você me liga. E desligou o telefone na minha cara. Nossa. E como que você reagiu? Foi assim que ela me ensinou. Aí eu respirei nervosa, olhei para os lados assim, mas eu disse, agora é comigo, autorresponsabilidade. Autorresponsabilidade. Quanto mais autorresponsabilidade nós temos, mais libertos nós somos. Vamos lá de novo. Essa aqui é a frase. Essa é uma frase forte. Vai lá. Quanto mais autorresponsabilidade nós temos conosco, com a nossa vida, porque a gente não pode terceirizar, hoje a gente terceiriza, é o fulano, é o outro, não. É autorresponsabilidade. Mais libertos nós somos. Mais libertos. Eu não preciso ficar dando entrevista, né? Não no sentido metafórico da coisa, né? Eu não preciso ficar dando explicação. Porque eu sou responsável por aquilo das minhas decisões. Estão falando de autorresponsabilidade. Autorresponsabilidade. Você trata a sua fuga. Né? Você disse que hoje você não fugiria, você estaria lá junto com eles, com certeza, porque eu tenho que assumir a situação. Aline, como adquirir autorresponsabilidade? Como adquirir autorresponsabilidade? Primeiro, não se compare com ninguém. Não coloque a responsabilidade das escolhas pelo outro. Porque a criança, sim, ela é dependente. Sim. Agora, a partir do momento que a gente tem um nível de consciência, um exemplo lá, quando eu comecei a estudar, que eu fiz minha primeira matrícula, nunca me esqueço, no ensino, saí do ensino fundamental e fui pro ensino médio.
Já fui sozinha. Certo. Já pego o ônibus sozinho. Não sei se fala que pego, tomo, enfim, o ônibus, né? Uhum. E você já tem discernimento para você escolher, fazer as escolhas. E a gente precisa ensinar isso. E não é independência, né? Não. É autorresponsabilidade, é diferente. Autorresponsabilidade, é uma escolha. Nós temos o livre-arbítrio. Um exemplo, eu escolhi estar aqui com vocês. Sim. A partir do momento que eu aceito estar aqui, eu já não tenho mais 100% de livre-arbítrio. Porque eu tenho uma escolha agora. Aham. Eu fiz aqui uma escolha de estar aqui. Tem regras, tem normas, mas eu tenho a minha autorresponsabilidade, porque não foi meu livre-arbítrio que eu tive uma escolha e que depois vem a autorresponsabilidade de assumir tudo aquilo que nós fazemos. Muito forte isso, é legal, né? Assim, essa expressão eu nunca tinha ouvido. Autorresponsabilidade. E aí vem uma outra expressão, antifragilidade, né? Porque hoje a gente fala muito das lideranças, eu ministro cursos para líderes também, e aí vem aquela questão, uma coisa é eu superar a situação, superei. Sim. Outra coisa é eu ter resiliência, que é um pouco mais forte. Que é a questão das 11 testes lá dos testezinhos lá. Carro, né? Do teste. Isso, resiliência. Continuar. Só que agora o que eu faço com isso? Eu já não volto mais naquele estágio. Agora eu vou contribuir com outras pessoas. Volta mais forte um pouco. Volto mais forte um pouco, consciente e ainda consciente do quê? Do servir. Porque aquilo que eu passei tem algum significado na vida de alguém. E aí essa... Que aí é aquela questão da missão. E a questão da autorresponsabilidade, veja se eu compreendi bem. Sim. Tem a questão de não terceirizar a culpa, principalmente. Que a gente tem a tendência de terceirizar a culpa. Se algo aconteceu comigo, no seu caso aí, pra gente seguir o raciocínio, pegou fogo na casa do estudante, então eu vou colocar a culpa em fulano, ciclano, ou no amigo lá que colocou fogo, ou na estrutura, enfim. Mas não, né? Hoje a gente entende e prefere seguir um caminho de ter a autorresponsabilidade. E isso aí a gente precisa ter a maturidade suficiente que, independente de fatores externos ou não, porque a gente precisa entender isso, viu, Beto? Excelente, independente de ser algo que a gente faça, nós mesmos, é igual a Aline citou, ela tomou a decisão de vir aqui hoje. É uma decisão que dependia só dela. Entre aspas, ela recebeu o nosso convite e tal, mas no caso lá da casa do estudante, não, teve fator externo, que ela... Ambiência. Não teve nada a ver com aquilo. Então, ou seja, independente de ser diretamente ligado à nossa escolha ou não, você tem que ter autorresponsabilidade. Seria isso, Aline? Exato, com certeza, porque eu faço parte do grupo ali, eu estou ali. Como que eu vou sair? Verdade. Você falou da fragilidade e essa questão da fragilidade, você usou uma expressão, qual foi a expressão mesmo que você falou agora há pouco da fragilidade? Quanto mais autorresponsável, mais liberta eu sou. Sim, aí depois você tratou a questão de fragilidade, né? Sim, da diferença do que é ser frágil, o que é ser vulnerável. Isso. Um exemplo, alguém assim, hoje a gente fala tanto em feminicídio, em situações, enfim, pra todos os lados aí, banditismo, enfim. Quando nós estamos ali naquela situação, é uma situação de fragilidade. Porque nós estamos ali frágeis de uma situação que aconteceu. Agora, vulnerabilidade, o que aconteceu lá no Salão de Atos da Fieres, quando eu caí lá com a cesta que eu ia entregar pro meu colega. Eu não tenho como controlar isso. Entendi. Foge do seu controle. Foge do meu controle. Então, o que eu tenho que fazer? Qual é a alternativa que eu tenho no momento? Então, é raciocínio rápido e levar no bom humor. No bom humor. No bom humor. A vida é alegria, é bom humor. Agora, quanto mais eu me preocupo com o que o outro vai achar sobre mim, se fosse um tempo atrás, eu não olharia dessa forma. Isso é muito forte, né? Vou lembrar uma aqui. Vocês vão rir de mim, talvez vocês não vão rir, mas eu vou lembrar de uma aqui. A Gisele Bündchen, ela ficou famosa por causa de um acontecido na vida dela. Ela estava na passarela e o salto dela quebrou. Ela simplesmente continuou como se o salto existisse. Estou aí. Né? E depois, e aí ela ficou um destaque no mundo todo pela capacidade, o quanto ela foi rápida de se autogerenciar. Isso, naquele momento. E até então, até o momento da Gisele, antes as meninas elas paravam, tiravam a sandália e voltava correndo para trás, assim, com aquela dificuldade. Decepção, né? Foco na perfeição. Isso, foco na perfeição. A Gisele não, ela quebrou, ela autenticidade. Se eu não tiver enganado, chegou lá na ponta, ela tirou a sandália, fez um merchanzinho, voltou toda bonitona. Impactou e marcou. E foi assim que ela estourou. Criou uma memória ali. Criou essa memória. Hoje,
quando acontece isso, as outras estão seguindo a referência que você falou agora há pouco. Sim. Estão seguindo a mesma referência, né? De ver assim que, olha, existem escapes, tem opções que eu posso escolher rápido em momentos assim. E aí de a criatividade. A criatividade. Que é trabalhar, eu trabalho muito com meus pacientes, a criatividade. Porque a criatividade nos tira de um estado emocional, nos leva para outro, nos leva para possibilidades. E como desenvolver a criatividade, Ana? Boa pergunta. Aí ótimo. Aí é fazendo coisas diferentes. Um exemplo, mudando hábitos. Tem gente que não é criativo, né? Que não é criativo. Não, todos nós podemos desenvolver isso. Certo. Todos nós, de alguma forma. Qual é que é o mais desafiador? Qual perfil? Aquele que é mais sistemático. O perfeccionista demais, o sistemático. Sim. Porque aí ele tem que sentir, ter a falsa sensação de que ele está no controle. Ou que ele vai agradar, ou que ele vai agradar, ou como que ele vai ser visto, ou qual o resultado. Olha um ex-perfeccionista falando. Olha, eu tenho... Com propriedade. Com propriedade, né, Murilo? Eu tenho essa questão aí de ter que agradar as pessoas. Então fala que você tinha. Fala que você tinha, que você já vai começar a se libertar disso aí, Betão. Você já não tem, sabe por quê? Porque agora você já veio e trouxe pro nível de consciência. Tira dos pensamentos. Uma coisa é pensamento, outra coisa é consciência. Entendi. Por que as pessoas chegam cansadas, às vezes, pra terapia, vêm cansados, assim? Porque fica muito no pensamento. A gente não pode deixar os nossos pensamentos dominarem. Certo. Então por isso que às vezes você tem que parar, para tudo. Tá cansado, para tudo e relaxa. Não é não pensar em nada. É conectar com o corpo, né? Com a respiração. Por isso que a gente fala que a respiração é muito importante. Aline, nós estamos falando aqui de coisas muito interessantes. Tá bom, tá legal. Eu tô devorando tudo, esse conteúdo todo. Isso que não teve uma outra frase de impacto, que depois nós vamos... Tem mais uma. Prepara aí, então. Prepara aí. Vamos ver onde é que nós vamos encaixar essa. Então tá certo. Essa tem a ver, essa frase de impacto sua tem a ver com dinheiro? Também? Tem? Muito. Muito. Então deixa eu provocar aqui com relação ao dinheiro, que aí vai encaixar em algum momento aí essa questão aí da frase de impacto, né? Adivinhou. Porque nós estamos falando de carreira dela, falamos de histórico com relação à família, da importância que isso teve pra você e tal. E eu quero saber de você o seguinte: pra você, qual que é o significado do dinheiro? Sim. Dinheiro, você utiliza ele de que forma? Como que você acha que ele é importante? Até que ponto? E como que funciona essa questão? Ele é energia, não é? É matéria? Me diz um pouco mais a respeito da grana. A olho nu é matéria e é sujo. Mas o que ele nos proporciona é energia. É que nem um exemplo, eu pego meus boletos e eu dou risada, né? Porque eu sou formada também no curso da Louise Hay, que é uma formação de facilitadora internacional do Louise Hay. O que é a Louise Hay? Ela trabalhava com uma estudiosa da metafísica. Certo. Então ela teve um câncer no útero devido a situações também de família, enfim, né? E aí ela foi se trabalhar, né, com vários, desenvolveu um trabalho muito bacana palestrando de autodesenvolvimento, né, como que a gente se conhece, autoconhecimento, enfim. E a energia, aquilo que nós vibramos, né? Um exemplo, aquela história de que o que eu tô pensando não é sobre o outro, é sobre mim. Sobre mim. É sobre a minha intenção, né? E aí tem o Dr. Masaru Emoto, que ele tem um estudo sobre a água, né? Que vocês já devem ter ouvido falar, enfim. Que o nosso corpo emite 70% água, né? E aí, Dr. Masaru Emoto fez a experiência das moléculas da água, né? O quanto que colocou essas moléculas expostas a níveis e graus, né? Ali um exemplo, um heavy metal, uma música heavy metal. Aquela molécula ali exposta a uma oração. Uau! E aí a oração ficou cristalizada, as moléculas. Nossa! Na voz do Ritter, um exemplo, ficou aquilo como o Rio Tietê, aquela espuma, aquela coisa, né? Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que aquilo como que nós pensamos, o que nós pensamos, nós nos sentimos, essa vibração, ela reverbera para o outro. Por isso que quando a gente, um exemplo assim, quer ver, tu tá numa vibe diferente agora, e, com conversa, você vai perder pessoas no caminho. Pessoas não vão te acompanhar. Você vai conectar com outras pessoas. Porque não é só a fala, não é só aquilo que a gente traz de interesses. É energia também, é a intenção. Eu sempre digo pro meu paciente, se a sua intenção foi boa, relaxa. Teu coração tá dizendo para você que foi bom. Não te preocupa.
O que o outro fez com a tua intenção, que aí que muda a história, porque aí é dele. Entendi. Então você fez o bem, você fez a tua intenção. Eu digo sempre em relacionamentos, porque em relacionamentos a gente fica também chateado às vezes. Eu não deveria ter feito isso. Nossa, como fui bobo, né? Boba, enfim. Sempre depois que passa a gente lembra, podia ter falado isso. Não, você falou. O que você falou tá certo, é a tua intenção. A gente precisa falar, a gente precisa ser mais amor. Não falta amor, falta amar. Amar falta mais. Amor não falta, a gente tem amor aí. Agora é a forma disso. Poucos de nós exteriorizamos. Agora, você acha que tratar o dinheiro assim como... o dinheiro, voltando ao dinheiro. Como energia. Que é a prosperidade. Isso. Porque Beijar assim... os boletos. Muito obrigada. Eu não sei se você tá... Se lá na sua casa tá assim, ô Moreira, mas lá em casa é assim. Agradeço o boleto. Junta os boletos tudo assim, levando igual o balde. Aí é sorteio. Sorteia um pra esse que eu... Mas aí eu já tive assim, depois que eu me acidentei, sim. Olha, parcelando o cartão, porque eu tinha um valor X no banco. Então sabe quando desmorona? Aí vem a frase de impacto. Pode falar, Murilo, que eu contei antes nos bastidores. Por favor. Você não é a sua condição de vida, você é a sua vida. Veja bem, não é a condição, é a vida. A condição é mutável. A vida é única. Certo. Então, hoje, imagine um vendedor aqui na Feira Hip, um vendedor que esteja endividado, assim, ao extremo. E ele vai vender. Ele só vai querer vender o quê? Com desconto. Ele só vai querer perguntar, você quer passar em quantas vezes? Você não sei o quê. Porque ele vai olhar a condição dele. Agora, nós não podemos olhar a nossa condição. A condição é o agora. Mas tudo muda. Tudo é mutável. Quando eu estava na casa estudante, eu sonhava em ir para Paris. Comprei uma revista. E aí eu colocava lá, porque na época não tinha internet, nessas coisas. Paris e Londres era onde eu queria conhecer. Certo. Isso em 2007, porque depois eu voltei para casa estudante. 2007, comprei a revista e comecei lá. Um dia eu estarei aqui, não é agora, mas tudo no seu tempo. 2012 eu estava lá. Comprei 2012 eu estava lá. O editor tá colocando sua foto agora aqui no vídeo. Pra quem tá assistindo vai acompanhar. Já vai acompanhar. Já vai ver suas fotos lá pra provar que essa é a realidade. Não, maravilhoso. E a gente pode cocriar. Arrumei uma pro Vini agora. Claro que assim, né, pessoal? Eu vejo, te acompanho no Instagram e realmente. Sim, tudo que eu falo, pessoal, que eu falo assim, não é pra engrandecer, não é viver a simplicidade da vida. E a gente acaba vivendo a nossa condição mesmo. É a condição. A gente acaba vivendo. Vive, às vezes. Você se vê fracassado, às vezes. Isso. Assim, você olha para a situação que você tá, para a condição que você se encontra. E aí tem um livro maravilhoso, a Introdução à PNL, do Joseph O'Connor, né? A Programação Neurolinguística, que ele fala da modelagem. Um exemplo, eu posso modelar. Um exemplo, modelo no Murilo aqui em algumas situações de vida dele, de estilo de vida. Um exemplo, modelo no Beto em algumas situações, a forma dele falar, a forma dele se posicionar. E isso eu vou trazendo para minha realidade. Na verdade, não é que eu vou copiando, mas eu vou catalisando isso para mim. Chega numa hora que isso vai virando eu digo uma produção minha ali, sim, né? E aí vira aquilo que eu quero me tornar. Não é uma fantasia que eu gero na minha vida, é isso? Não, se você souber parar. Tô viajando aqui. Não, eu estou observando. Tô indagando para... essa provocação sua foi legal, Beto. Excelente. Porém, entrando nesse diálogo aqui, o Beto até falou, a gente acaba vivendo de condição. Uhum. Essa é uma afirmativa que eu tirei da minha vida, porque... A sua frase de impacto, que a gente não vive de condição e sim a gente vive a vida, eu aprendi ela de uma outra forma. A gente não vive de condição, a gente vive de decisão. Ótimo. Que talvez seja bem semelhante a isso aí. E para mim, por exemplo, fé, a prática da fé é decisão. Ótimo. Não é algo sentimental, muito menos emocional. Sim, se você coloca emoção ou sentimento na fé, aí não é fé mais. Verdade. Então, sim. A partir do momento que eu tomo a decisão de não viver sobre condição, sim, então eu vou viver sobre a minha decisão. Eu decidi que eu não vou viver de acordo com aquilo ali e acabou. Então dá um conselho agora. Tem gente que acompanha a gente agora, que certeza quer receber esse conselho. Dá um conselho para uma pessoa que está numa condição muito ruim. Aí você pode pedir para você olhar para aquela câmera ali. Aqui. E você vai dar um conselho para uma pessoa que está numa condição ruim. Ele está vivendo de condição, porque a vida dele está
Complicado. Então, assim, eu tô te falando aqui, por isso que eu perguntei, eu tô provocando exatamente muito por bom. Isso, porque muitas vezes, quando fala, é muito bonito. Na teoria, né, Betão? Assim, não, mas o que nós estamos falando aqui não é nada, como se fala hoje, positividade tóxica. Não, isso. Ou até aquela questão de utopias, né? Quando, eu vivo de propósito. O que é propósito? Tem pessoas que dizem, cheguei no final da minha vida, não vivo. Propósito é objetivo, é o que eu escolhi. Eu escolhi hoje algo, objetivo é o meu propósito. Mas assim, o que eu quero que você... eu tô te pedindo ajuda. Tá, ótimo. O que eu quero que você nos ajude hoje é como despertar isso na vida de alguém que está afundado. Primeira coisa. Nessa condição. Primeira coisa, essa câmera aqui. Primeira coisa, você é singular, não existe outro igual. Né? Uau! Olhar para você, não existe outro igual. A gente fala tanto de protagonismo, hoje é autorresponsabilidade. É você assumir aquilo que veio para você. E é bíblico uma palavra que diz resignação, resignar-se. Primeiro, os R's, né? Resignar-se é o quê? Aceitar aquilo que veio para você. Agora eu não vou ficar naquela condição. Eu aceito porque veio, eu tenho aprendizado com isso. Agora eu parto pro outro R. O outro R que é de resiliência. Então, como é que eu vou sair dessa situação com criatividade? Agradecendo. Agradecer por aquilo que veio. Então, muito obrigada por esta oportunidade que eu tenho de crescer e me desenvolver. E a partir disso, eu vou criando estratégias, que aí é planejamento estratégico, aí é gestão. Como que eu vou tratar disso? Quais as opções que eu tenho? Se eu não tenho, eu vou buscar pessoas, conectar com pessoas, aí networking, conectar com pessoas que tenham essa condição, que já passaram por situações ali e que vão me trazer um outro olhar, aí é ressignificar, né? Outro R. Então, sair do ambiente. Sair do ambiente, porque a ambiência nos torna, tanto nós ali afetamos a ambiência, quanto a ambiência nos afeta. Eu escutei muito essa frase, eu escutei muito a frase assim, Murilo. Sim. Põe o pé no chão, menino. Nossa, Deus. Rapaz, eu escutei demais. Então quer dizer que você estava voando? Isso. Não, pior pra mim, quer dizer que eu não podia voar. A vida é feita de sonhos, é o coração, o emocional. Por que hoje a gente também fica assim, um exemplo, você escolhe pelo coração, às vezes a gente escolhe pelo coração. Agora, tomada de decisão mesmo, o firmar na estrada ali é pela razão. É razão. Com certeza. O caminho é pela razão. Como fala hoje, tem aquele filme O Poder Além da Vida, né? A felicidade não está na jornada, no destino, onde chega, ela está na jornada. Na jornada. Né? Eu lembro uma vez quando eu queria chegar na França, quando eu cheguei lá, não cheguei pelo aeroporto maior, o Charles de Gaulle, porque eu não tinha condições. Eu cheguei pelo outro, que era mais simples, mais humilde. Quando eu saí assim, eu olhei assim, parecia a favela da Rocinha. Lindo, assim, no lado, assim, os tapumes, assim, os negócios, assim, uma casa bem simples, humilde, assim, um vilarejo. E aí eu olhei assim, e como me representou isso, esse exemplo do que é a gente perceber isso. Porque a gente idealiza as coisas que nós queremos e cada vez distancia mais. Então a gente precisa fazer pequenos passos ali no dia a dia que a gente possa fazer, que nos leva mais próximo daquilo que a gente quer. E sem se comparar, tomar cuidado com quem que a gente se conecta, com quem que você pede opinião, conversa. Quanto menos falar, às vezes melhor daquilo que você faz. A gente precisa encontrar um cantinho dentro de nós que seja só nosso. A gente precisa fazer reuniões diárias conosco. Olha. A essência, onde é que está a nossa essência? No nós nos encontrarmos dentro de nós. Quando ele me ligar agora e falar assim, o que você está fazendo? Estou fazendo reunião. Reunião tá comigo. Com quem? Tô comigo. Comigo mesmo. É o cantinho, né? Aline, mas essa questão, me diz aí. Amar sua companhia. Quanto, né? O Betão já tá me olhando aqui, puxando minha orelha, que o nosso tempo tá quase esgotado, mas eu preciso saber de você o seguinte. Você falou essa questão aí de tempo, né? E também da gente entender toda essa questão de ser único, enfim. Eu quero colocar 2 pontos aqui na minha fala. O primeiro, de ser único, né? Que a gente muitas das vezes esquece, quando a gente falou de fé, falou de espiritualidade, que Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Sim. Então ele nos criou pra gente ser forte, pra gente ser corajoso, pra gente enfrentar todas as situações difíceis, né? Agora, quanto a esse último assunto que você falou aí, tem a questão da gente. Você falou assim, é importante você às vezes não falar aquilo que você sonha, aquilo que você quer. Mas dizem, eu já vi em alguns livros, que quando você torna público aquilo que você sonha, o que você quer, a chance de você realizar aquilo é maior. E você, como desenvolvedora
pessoal e também empresarial. O que você me diz a respeito disso? Sim. Como eu vou definir isso? Quando eu devo me expressar publicamente para aumentar o meu grau de chance de cumprir aquilo? Ou não, quando eu devo recuar, guardar para mim e conseguir cumprir ali? Eu falo muito por experiência própria, né, Murilo? Porque assim, aí tem que ver de cada pessoa. Mas, segundo a minha experiência, segundo estudos que eu faço acerca de autoconhecimento, quando você tem esse encontro consigo, que você conta para si, é um elo tão forte, tão grande, que às vezes essa sensação de falar para o outro não é necessário. Agora, claro, é importante você reverberar isso, como você falou. Já li, né? Enfim. Quando que eu conto? Quando eu já estou no processo fazendo. É interessante também saber para quem contar, né? Isso. Eu tenho isso de contar, eu gosto de contar as coisas, gosto de contar mas nem projetos. Todos vão compreender. Isso, mas o problema é você encontrar quem realmente você pode falar. Exato, que são poucas pessoas, porque às vezes, um exemplo, se a gente tem uma pessoa mais insegura, qualquer coisa que o outro, quer ver um nível, um exemplo assim, no dia, quantas vezes você pergunta algo a opinião do outro? É uma forma da gente refletir sobre isso. Quando você vai fazer alguma coisa, todas as vezes você pergunta a opinião do outro. Por exemplo, você vai sair, uma roupa, o que você acha? Vou fazer tal curso. É diferente de eu procurar alguém, um especialista. Um exemplo, eu quero fazer psicanálise. Como eu fiz, eu procurei uma pessoa. Eu disse, você já é psicanalista, o que você me orienta? Como é que é a área? Então, é aquela questão de você criar um olhar da experiência do outro. Você fazer uma análise, é diferente. Do que a gente conectar, né, com alguém, talvez, que não passou por isso. Ela vai trazer a carga energética dela e o olhar sobre o campo de ótica do que ela vivenciou. E às vezes ela nem vivenciou aquilo. Aí como é que ela vai falar? Entendi. Você quer comprar uma casa, às vezes uma pessoa viveu a vida toda de aluguel, ela não sabe o que é isso, talvez. É verdade, não faz ideia. Ela não sabe o que é isso, ela não sabe organizar. Ela vai tomar conselhos, né? Vai conversar com as pessoas. Agora, claro, tem pessoas que têm essa percepção, mas aí é o nível de envolvimento que ela tem no círculo da ambiência dela. Às vezes é a condição de vida, ela pagando aluguel ali, mas ela tem consciência de como que é o processo, ela só não tomou a decisão ainda, mas aí é mais raro. Então a gente precisa só tomar cuidado para não nos influenciarmos. Aí vai do nível de maturidade, né? Só uma coisa que eu queria colocar aqui que é muito importante, a gente fala de confiança, de tomar a decisão. Às vezes tem pessoas que não tomam a decisão por acharem que não estão prontos ainda, ou porque não é o momento, ou porque tem que aguardar mais a circunstância, aquele que fica terceirizando. Mas o que é a coragem? A coragem é como a felicidade. É algo construído. Não é algo agora, eu acordei corajoso, eu acordei feliz. Você desenvolve isso. É o desenvolvimento. Aí, como que a gente desenvolve? Olhando os problemas como desafios. Como desafios. Aí já é a neurolinguística, né? Que você acabou de falar. É o olhar. Qual é o olhar de vida que eu tenho? Né? Qual é o meu olhar de vida que eu tenho? Por exemplo, eu posso achar que eu estou velho para fazer tal coisa. Ou não. Tudo vai da minha percepção de vida. O que eu entendo de longevidade? E quais as minhas referências? Olha como é importante nós termos referências. Isso tem que estar muito claro na nossa vida. Pode falar. A coragem, então, na verdade, não é questão de ausência de medo, né? Porque as pessoas, muitas das vezes, entendem como de altura. Ausência de medo. E eu viajo pra lá e pra cá de avião. Ou seja, você tá enfrentando o medo. Né? 12 horas, a primeira viagem que eu fiz internacional, 12 horas eu não fui no banheiro. A coragem, na verdade, ela existe por causa do medo, né? Se tiver o medo, não é. Não, coragem, e o medo é respeito também. Com certeza. Porque se eu não tenho medo, eu me atiro. Vale no Everest e me atiro dali, né? Eu faço slackline, aquele esporte lá, até E o medo vai nos ajudar a ser prudente, né? No meio profissional, a amígdala, né? Aqui que no empreendedorismo, o medo, ele tá o tempo todo, né? E a coragem, se você não tiver coragem, é que nem a ansiedade. A ansiedade, um pouco dela é importante para nós. Porque aquela questão de eu me movimentar, de eu ir, a vida é movimento. Exatamente. Então eu preciso ter aquele gás, né? Aquela dopamina. Olha, o papo tá bom demais. Acho que a gente ia mais uma hora. E eu tô com a sensação de que parece que tá faltando muita coisa ainda pra gente falar aqui nessa conversa, né? Mas infelizmente nosso tempo acabou. Eu quero só que você encerre então conosco. Você já deu uma aula aqui para aquela câmera ali, para quem tá nos acompanhando, né? Mas eu queria que você encerrasse
agora deixando um conselho para todos nós aqui, principalmente pra gente mesmo aqui do nosso podcast O Rádio, né? Também da emissora Rádio Hip de Goiânia. Queria que você deixasse um conselho para todos nós aqui, pra gente continuar, né? Tocando bem a nossa vida aqui. Vamos te pedir para focar mais uma vez naquela vida. De novo, muito bom. A vida é simplicidade, a gente complica demais. É olhar com humildade, sempre com humildade, porque nós que fazemos o nosso ambiente, nós que fazemos a ambiência ali. E uma coisa muito importante aqui, nós estamos nesse planeta para servir. Se você ainda não encontrou o que você quer fazer na tua vida, procure ver nas suas maiores dores é onde estão as tuas respostas. Porque as dores é que fazem com que nós venhamos a nos transformar, nos modificar e sermos pessoas melhores a cada dia. Por isso que nós estamos aqui. Não ser melhor que o outro, né? Não podemos nos comparar. Ser melhor que ontem. Então isso já é maravilhoso. E se amar. Ame-se profundamente, ame-se, cuide-se, porque aí você vai ter uma longevidade saudável, maravilhosa e vai servir para o outro e o outro vai te entregar maravilhas também. A vida é sobre isso, é sobre trocas, sobre construir memórias. Finalizo aqui, construir memórias saudáveis que você vai ter aí muito, muito arquivo para você buscar de coisas boas para quando você precisar dos seus pensamentos, tá? Muita longevidade para você. Muito obrigada. Muito obrigado. Que momento, hein? Obrigado, Aline, pela presença, por compartilhar tanta experiência de vida, assim, né? Tanto aprendizado. A mente aqui sai hoje desse episódio assim, ó. Explodindo de tanto aprendizado. Muito bom mesmo. Vamos ter que fazer o Aline Bittencourt 2. Pra conseguir. Uma honra estar aqui com vocês e parabéns pelo sucesso. Obrigado. Finalzinho do nosso podcast O Rádio dessa edição com a Aline Bittencourt aqui, que a gente teve uma aula maravilhosa, né? Gente, obrigado a todo mundo. Até a próxima. Vocês me dão licença aí que agora eu vou combinar com ela pra ela nos amparar aqui na Rádio Hip.